Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui vai mudar o conceito de vocês sobre IA. Eu vou falar hoje de inteligência artificial. Eu vou falar de como usar o Office como ferramenta para ligar hoje, na sua empresa, a inteligência artificial ao seu negócio. Eu vou falar sobre planejamento, gestão de contrato, auditoria, análise de documentação, qualquer coisa que hoje na sua empresa é repetitiva, é operacional e você não faz ainda, eu vou te mostrar como fazer. Vocês vão conseguir rodar isso aqui. Se você pegar agora, comprar um Office aí, eu te espero. Eu paro aqui. Você vai lá e fecha. Com 10 minutinhos, você compra o Office. E ainda compra um pacote experimental. Compra o Office, cadastra aí, coloca um e-mail. Cria uma equipe do Teams. Você sai daqui com uma IA. Hoje. Você sai daqui com uma IA que, no mínimo, tem capacidade de pegar um relatório, ler para você, te mandar um resumo e ainda criar demandas. Eu sei que qualquer um consegue. E eu sei o potencial disso no mercado. Eu vejo as empresas não têm inteligência artificial. Gente, não dá mais para esperar. Imagina isso, gente. Imagina daqui a alguns anos, a sua obra. Lembra que sabe aquela obra que você tem problema com o seu gestor da obra porque ela não anda, ele fala que o time está lá executando e você não sabe se ele está? Imagina uma MRV da vida, grande, construtora, várias obras rodando, câmeras com inteligência artificial espalhadas pelas obras. Análise de inteligência artificial analisando o quanto a obra tem evoluído dia a dia. Sempre que a obra para e não evolui no mesmo ritmo que eles esperam, alerta, você já consegue fazer isso. A inteligência veio para ficar. O nível que a gente está é absurdo. Gente, falar de uma análise de contrato, uma análise de documento, uma análise de DRE, através de inteligência artificial, eu sinto lhe informar, mas já é coisa do passado. Não é mais coisa do futuro. Você não tá... Nossa, na minha empresa a gente analisa contrato por IA. Na minha empresa a gente faz análise de registro de não conformidade através de uma inteligência artificial. Que bom, você tá há 2 anos atrasado porque você colocou isso agora. Então assim, o potencial disso é absurdo. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Não dá para a gente conseguir estruturar uma IA ou qualquer coisa do tipo se eu não pensar em processos. A IA ela é muito inteligente, mas eu preciso de forma clara estruturar pelo menos o ciclo de informações que vai chegar para minha IA. Então vamos lá, o que a gente vai falar aqui hoje? Quais são as IAs que a gente deixou preparado para mostrar para vocês? Um auditor de contratos. Simples, sem HTTP, só para o IA Builder, tá? Coisa simplória assim, para vocês colocarem para funcionar hoje. Então a gente tem modelos, análise de Big Data, esse cara aqui é só um pouco mais lento, eu vou deixar ele por último, auditor de contratos, analista de pesquisa, agente de análise de relatório. O que esse analista de contratos faz? Ele pode analisar as cláusulas de um contrato, ele pode analisar a pauta, os dados do cliente. Ele pode fazer N análises aqui dentro. Analista de pesquisa, que é a minha ouvidoria aqui, tá? Na realidade, isso aqui que é a ouvidoria. O que a ouvidoria faz? Ele vai fazer uma análise de uma pesquisa. Essa pesquisa pode ser o quê? Campo. Eu posso colocar essa análise, no caso, por exemplo, de uma pesquisa de satisfação. Eu posso colocar numa pesquisa de clima. Eu quero que ele faça automaticamente uma análise de uma pesquisa de liderança. Por exemplo, qualquer pesquisa, imagina você vai fazer um relatório. Antigamente, como que eu fazia uma pesquisa? Antes da IA. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui vai mudar o conceito de vocês sobre IA. É isso aqui que eu espero que vocês façam, entendam, para mudar o conceito de vocês da IA. Antes da IA, depois da IA. O que eu tinha que fazer para fazer uma pesquisa de uma ouvidoria ou uma análise? Eu tinha que trabalhar com perguntas fechadas que eu pudesse metrificar e calcular o resultado. Exemplo, um NPS. Por quê? Eu falo com o NPS o seguinte, 0 a 9, qual nota você dá? Com isso aqui, eu ia simplesmente pegar a média. Quantas pessoas estiveram abaixo de X, quantas pessoas estiveram acima de Y, o que eu consigo fazer? Eu poderia colocar uma pesquisa, por exemplo, de clima, com as seguintes perguntas. Quanto ao clima da empresa, qual a sua nota? Aí eu colocaria perguntas de 1 a 9, 1 a 5. Ou eu colocaria entre as seguintes opções. Bom, médio, ruim. Então eu tinha que fazer perguntas fechadas. Agora, o que eu posso fazer? Por que eu fazia perguntas fechadas? Imagina que eu vou ter 10 mil respostas de uma pesquisa de clima ou de uma pesquisa de NPS. Como cargas d'água eu iria ler e analisar cada uma das 10 mil pesquisas? Vamos colocar que eu tivesse um questionário simples, que eu gastasse 3 minutos vamos colocar que eu tivesse um questionário de 5 perguntas. Cada pergunta, para analisar, anotar, tomar nota, eu precisaria de gastar mais ou menos por pergunta 2 minutos, pensando bem rápido. E eu ia entrevistar 1.000 pessoas. Esse resultado aqui, que são exatamente 10 mil minutos, se eu divido isso aqui por 60, eu estou falando de 166 horas. 100 horas de computação de dados.
100 horas de análise de consolidação. Se a pessoa gastar mais 8 horas para montar um relatório disso, eu estou falando de 174 horas por mês para fazer uma pesquisa. Se eu pego essas 174 horas aqui, vocês acompanham o raciocínio, tá? Se eu pego essas 174 horas e divido, que a pessoa tem que ir no banheiro, tem que levantar, tem que atrasar um pouco, vamos colocar que em média, ela trabalharia full time nesse relatório, 6 horas por dia. Eu tô falando de 29 dias. Se a gente estiver falando de dezembro e falar que ela falta, que ela tem algum problema, que ela pode chegar atrasada, que ela vai ter dia de planejamento e coisa do tipo, a gente tá falando aqui para ter essa pesquisa. Eu vou gastar 2 malditos meses para consolidar as respostas. Agora, eu vou na IA e falo o seguinte: com base nas seguintes respostas, avalie 2 pontos. O que eu quiser. Ela vai ler todas e vai me responder. Vocês têm noção, gente, que antes da IA eu me limitava absurdamente para ter uma resposta? Agora, depois da IA, eu não tenho mais limite? Eu não tenho limite. Um amigo meu, também contador, me mandou uma pergunta sobre JCP. Sabe o que eu poderia fazer na contabilidade? Cada vez que eu tivesse uma resposta dessa, que eu recebesse uma resposta, fizesse uma análise, eu vou lá no agente e coloco essas respostas lá. Aí vocês entram neste cenário aqui, ó, agente de análise de relatório. Você pode colocar aqui, o que esse cara faz? Você acumula conhecimento neste agente. Depois ele te responde o que você quiser. Ah, eu coloquei milhares de leis lá dentro. Agente, verifica para mim qual a lei que se refere a JCP e resuma quais são os limites dessa lei, quais são os limites da JCP para mim. Falamos dos nossos cenários aqui, falamos dos auditores. Como que a gente vai trabalhar isso aqui? Primeira coisa, escopo da IA. Primeira coisa que a gente vai falar. Qual é o escopo que eu quero dessa IA? O que eu quero que ela faça? Segundo, fluxo da informação. Terceiro, automação ou agente. Quarto, depois a gente vai falar do prompt. E depois do prompt, o que eu faço com essa informação? Depois do prompt, eu vou pegar essa informação e vou disponibilizar para um humano. Por enquanto, a gente ainda foca que a IA trabalhe para a gente. Daqui a pouco a IA vai trabalhar para outra IA. Perfeito. Vamos lá falar da nossa primeira IA? Analista de contrato. O que eu preciso para fazer um analista de contrato? Primeiro, o escopo da IA. O que eu quero que essa IA faça? Vamos tentar pensar no processo? Hoje, novos contratos devem ser comparados com um padrão. Primeira coisa que eu preciso, padrão de contrato. Esse padrão de contrato, ele vai ser um modelo, ou vão ser tópicos, ou vai ser orientações, ou pode ser o quê? Cláusulas. Que é o que a gente vai falar aqui hoje. Qual que vai ser o padrão de contrato? Definir que vai ser por cláusula. Os novos contratos devem ser comparados com um padrão. Ok. Onde que eu vou salvar? Onde são salvos? Eu preciso de um local para salvar o contrato e eu preciso de um local para salvar o padrão. Beleza. Depois disso, eu quero que a IA faça a validação, né? Depois da análise da IA, eu preciso de saber onde enviar a resposta. Vamos fechar esse IA aqui e a gente já parte para as outras. Lembra que eu falei aqui com vocês? Eu preciso de novos contratos. Eu preciso de um padrão e eu tenho que saber onde é que eles são salvos. Vamos descobrir onde é que o pessoal colocou aqui. Ó, colocou no site apresentações. Ô, meu coração quase para por vocês agora. Esse time de dados apresentado que tem hoje, meu Deus do céu. Ó, hashtag, vocês moram no meu coração, viu, gente? Os caras criaram um portal para eu poder apresentar para vocês, já que eu não posso abrir questões de clientes. Portal de apresentação. Aonde tá? Compartilhamento, auditor de contrato. Quando o arquivo novo for aqui, ó. Get content de cláusulas. Auditor de contrato, cláusulas tradicionais. O que eu fiz? Vim no SharePoint. Vamos abrir aqui no outro lado só o conteúdo desse site. Para quê? Você precisa entender o que são bibliotecas. Se você não sabe o que são bibliotecas dentro do Office, você vai ter um problema para fazer essas coisas. Tá vendo auditor de contratos aqui? Tá vendo aqui, ó, contrato corrigido, cláusulas tradicionais. O que eu fiz? Criei um arquivo de cláusulas tradicionais, ou seja, tem que ter o objeto do contrato que define a natureza, a duração do contrato, o local de trabalho, a remuneração, e assim vai cada uma das cláusulas que eu quero e com uma explicação sobre essas cláusulas, tá? Extremamente importante, a IA ela tem que ter uma linha de raciocínio. Aqui eu estou fazendo no modelo mais simples para vocês, tá? Por que eu estou fazendo no modelo mais simples? Porque primeiro, se vocês quiserem um modelo mais complexo, vocês vão ter que me contratar. Eu não, o time, porque eles são muito melhores que eu. E na realidade, mentira, porque o modelo mais complexo é mais difícil, requer mais planejamento. Se a gente tivesse muito mais planejamento, eu ia criar um agente dentro
um assistente, no caso, dentro do ChatGPT, e eu chamaria esse assistente que já estaria treinado a essas cláusulas aqui. Mas esse é o próximo nível. Faça isso aqui primeiro, sai do zero, depois você começa a avançar. Fiz as cláusulas padrões. Vamos lembrar aqui, ó, Dry.io, bonitinho. Vamos desenhar de novo isso aqui. Primeiro ponto que a gente tem que falar. Você tem cláusulas, você quer aqui um contrato, eu tenho uma pasta, e eu quero que toda vez que nessa pasta houver um novo contrato, o que o sistema vai fazer? Ele vai coletar esses dados. Coleta dados e envia para a IA. Caminhos que eu tenho. Eu posso, vamos pensar que isso aqui é a IA. Simples. O que eu vou fazer nessa IA simples? Eu vou mandar o contrato para essa IA, vou falar para essa IA verificar um padrão. Deixa eu até colocar o contratinho aqui para a gente poder entender. Eu vou falar para ela o seguinte: salvei o contrato na pasta, novo contrato, coleta os dados, envio para a IA. Se a IA for simples, o que eu vou fazer para ela? IA, colete dados. Eu vou falar para ela, colete o padrão. Ela vai ter um modelo de contrato padrão. Deixa eu só colocar aqui o que é isso aqui. Isso aqui é o contrato. Eu vou falar para ela coletar os dados padrão. Eu peço para ele, colete os dados padrão. Quando ele tiver coletado os dados padrão, eu vou falar para ele, compare os contratos. Isso aqui vai voltar com a informação para dentro da IA. O que eu vou falar para esse IA? Colete os dados padrão. Voltou para cá, voltou esse dado para a IA. Aí eu falo para ela, compare os dois. Ela vai comparar os dois contratos, vai voltar isso para dentro do Automate. Vamos pensar que nessa linha de cima aqui são isso. Devolve para o Automate, envia para a automação. A automação, por sua vez, vai fazer o quê? Vai disparar para o e-mail.